Saudações, criaturas! Tudo bem com vocês? Sou o professor André. Estou trazendo aqui alguns vídeos para ajudar os alunos nesse período de pandemia, né? Todo mundo estudando em casa, um período um pouco difícil. Estou gravando aqui do meu apartamento. Não sei se eu vou ter barulhos e influências externas, mas vamos lá, vamos fazendo como a gente consegue. Vou trazer para vocês aqui o assunto sobre a Era Napoleônica, tá? Ou o período napoleônico, ou o Império Napoleônico. É o período que marca o final da Revolução Francesa. É a Revolução Burguesa que aconteceu na França entre 1789 e 1799, quando o famoso Napoleão Bonaparte entra no governo francês. Tá? Então eu vou trazer aqui para vocês esse assunto. É um assunto mais curto. Tá? Eu tenho alguns vídeos sobre a Revolução Francesa na minha página do Facebook e algumas lives que eu fiz. A minha ideia era editá-las e colocar a série de Revolução Francesa no YouTube. Ainda não o fiz porque não ficou muito bom, eu vou ter que refazer todos os vídeos, mas depois eu vou deixar aqui desde o começo da Revolução Francesa, eu vou fazendo esses vídeos aos poucos, certo? Bom, então nós vamos falar do tal do Napoleão Bonaparte, certo? Antes de começar falando como que ele entrou no governo, como é que aconteceu, algumas informações aí, né, sobre esse sujeito que mudou muito a história da humanidade, né, marcou demais a história, e por isso que ele é muito comentado, sempre visto, né, nos livros de história, porque ele encerra um período de revolução e começa um governo um tanto contraditório, né, um tanto ditatorial, mas com alguns avanços em algumas coisas. Né? Então ele nasce em 1769 na Córcega, uma ilha francesa, né, de domínio francês, e vai morrer em 5 de maio de 1821, no seu segundo exílio na ilha de Santa Helena. Morre por causas não muito conhecidas, né? Disse que houve a possibilidade de envenenamento, né, por arsênio. Ele também tinha um câncer no estômago, por isso que ele sempre aparece com a mão sobre o abdômen, porque ele sentia muitas dores, e aí isso mesmo, essa doença dele foi retratada nas grandes pinturas e o dava também um ar de imponência, né? Ele também provavelmente teve problemas renais, então existem várias possibilidades da sua morte. O que é certo é que ele foi um líder político e militar muito influente, né? Conseguiu mudar os rumos da Revolução Francesa e marcou totalmente a história da humanidade com o seu governo. Foi muito influente, um excelente estrategista, né? Era muito difícil vencer as suas estratégias de batalha em campo, e isso que o marcou também, marcou o seu governo. Como que esse cara, né? Como que esse rapaz ele chega no poder, tá? O que acontece? O último estágio da Revolução Francesa foi o governo girondino do Diretório. Os girondinos, basicamente, vamos falar resumido, mas depois eu vou fazer os vídeos da Revolução Francesa, vou deixar aqui. O governo girondino, os girondinos eles eram uma ala da alta burguesia, tá? Dentro da Revolução Francesa, e que eles queriam tentar manter um certo privilégio, privilégios do Estado, e que viram no governo anterior, governos jacobinos, que começaram uma série de reformas sociais, mas também começaram uma série de repressão, né, também foi chamado de terror jacobino, viram uma ameaça a seus interesses. Tá? Então eles conseguem, através de algumas articulações ali, o controle do governo da Revolução entre 1795 e 1799, porém foi um período conturbado, que as crises continuaram, começou uma crise econômica muito grande, eles não conseguiram controlar e tiveram medo de perder o apoio, medo de perder esse lugar que eles
custaram a conquistar. Basicamente, para manterem-se no governo, certo? Para se manter ali, o que eles fizeram? Começaram a se aproximar do exército. Por quê? Porque nessa época, primeiro a França viveu um momento de guerras, onde os países à sua volta, países que não queriam que os ideais da Revolução Francesa chegassem, né? A Áustria, Prússia, alguns reinos ali da Itália, não queriam que esses ideais revolucionários chegassem aos seus países e fizessem o que fizeram na França, de destituir a monarquia, de acabar com o absolutismo que ali estava. Então, basicamente, a nobreza e a monarquia e o clero desses países não queriam que acontecesse tudo o que aconteceu na França lá. O que acontece? A França primeiro viveu um momento onde ela se defendeu dos ataques exteriores. Depois ela viveu um momento onde ela começou a levar, através do conflito, por conta do exército, os seus ideais revolucionários, né? E começou a guerrear com os países que eram contrários à revolução. Então, nesse processo de guerras externas à França, né, o exército ele ganha importância e o tal do Napoleão Bonaparte, como um general, ganha uma importância, ele ganha um prestígio popular, ele ganha influência tanto entre os governantes quanto entre a população, como o general que estava defendendo a França e os ideais da Revolução Francesa, né? Então, ele tem essa influência. O que acontece? O girondino se aproxima do exército para conseguir manter a sua popularidade, a sua estabilidade, e o Napoleão Bonaparte surge como uma alternativa. Qual alternativa? Nós colocamos o poder na mão de Napoleão, certo? Nós colocamos o poder na mão de Napoleão e nós o controlamos. Eles acharam que eles iriam controlar uma figura política influente, de grande prestígio popular, as pessoas não iam se revoltar com ele, né? E aí nós controlamos ele, nós vamos governando por baixo dos panos, o que acaba não acontecendo bem assim. E aí tem-se então o golpe do 18 Brumário, lembrando que a Revolução Francesa tentou mudar de tal forma as coisas que estavam ali na França, tentou realmente pôr o antigo regime abaixo, tanto é que, além disso, mudou o calendário. Então a França tinha um outro calendário, o calendário revolucionário. Então tinha o mês das brumas, das neblinas, né? Que é entre de 22 de outubro a 20 de novembro. E aí no 18 brumário, né? No dia 18 do mês das brumas, o Napoleão ele chega ao poder. Então eles formulam um golpe ali, porque os girondinos estavam no governo, mas vamos lembrar que teoricamente, o diretório ainda seguia alguns princípios da República, que era a participação, tal, escolhas. Então, os girondinos eles articulam esse golpe junto com Napoleão Bonaparte. Tinha acabado de sair de algumas campanhas da Itália, com muito prestígio, volta para a França, com grande clamor popular, e a figura excelente para que os girondinos tentassem controlar o governo. E aí nós temos o início, então, da Era Napoleônica, né? Napoleão chega no poder e, aos poucos, ele vai se tornando cada vez mais influente, cada vez mais controlador do governo, né? Então, ele vai cada vez mais controlando o governo. Então, nós temos a expressão que define o governo de Napoleão Bonaparte seria bonapartismo, né? Basicamente, um governo ditatorial. Tá? Nós não podemos falar que é uma ditadura, porque o conceito ditadura, né, aí século XX, então a gente não pode ser anacrônico. Mas vamos dizer que se aproxima do que nós conhecemos como uma ditadura, onde o poder legislativo, né, aquele responsável pelas leis, ele vai perdendo força e o executivo vai se fortalecendo, certo? E aí o executivo basicamente nas mãos de um líder ou alguns líderes, que no final vai acabar ficando só o Bonaparte, né? Então, como eu falei, o governo vai atuando como ditador,
certo? Só que o Bonaparte ele tinha uma imagem carismática, bem próxima do que a gente conhece como populismo. Não isso, né? É bem diferente, mas ele tinha uma imagem carismática. Ele se fazia ser o representante do povo, o representante dos ideais da revolução. E supostamente acima de qualquer classe social, qualquer partido político, ou seja, vários conflitos ali entre classes, partidos, mas tem o Napoleão no topo, o representante da vontade do povo, o representante dos ideais da revolução, e ele domina ali, certo? Basicamente isso, tá? Então, nós vamos tendo alguns processos aí, onde Bonaparte vai aos poucos tomando poder só para si, né? Ao contrário do que os girondinos achavam que iam controlar o Napoleão. Então tem uma Constituição de 1800, tá? Onde o Bonaparte se torna o primeiro cônsul, certo? Então o diretório era formado por 5 cônsules, e aí na Bonaparte seria um dos principais, mas teria os outros, né? E nessa Constituição de 1800, Bonaparte se torna realmente o primeiro, o cônsul acima dos demais. Tá? Em 1822, ele se torna cônsul vitalício, porque o cargo de cônsul ele pressupunha a troca. Né? Então, era um governo girondino, né, tal, eles estavam tentando organizar ali, mas como eu falei, tinha esses preceitos da República ainda, dos ideais da Revolução Francesa. Então, Bonaparte ele se torna cônsul vitalício. Né? Se ele quisesse sair, ele escolhia quem que ia ficar no lugar dele. E chegou num ponto que ele tinha ganhado tanto prestígio, tanto poder, que ele se torna o quê? Imperador. Então, em 1804, ele realmente pega todo o controle do poder executivo, suprime o poder legislativo nas mãos dele e se torna realmente um imperador. Então, olha que engraçado, né? A Revolução Francesa começa para tirar os grandes reis, os grandes monarcas do poder e acaba cedendo o poder a um general que se torna imperador. Né? Então, a Revolução Francesa ela tem diversos ideais que nos ajudam, estão presentes hoje nas nossas constituições, nas nossas doutrinas jurídicas, mas ela foi uma revolução burguesa, né, onde os burgueses manipularam de certa forma as insatisfações das classes operárias para conseguir seus interesses e, infelizmente, é uma coisa que a gente vê, acontece muito na história. Né? Não importa quem está lá, o que importa é que alguns e como está lá no poder. O que importa é alguns privilégios de certas classes serem atendidas, né? Isso é um pouco triste, tá? E como eu falei para vocês, ele vai atuar como ditador. Então, imperador, voltam-se as perseguições aos contrários ao poder. Algumas livrarias foram fiscalizadas, alguns livros, né? E alguns agentes políticos vigiavam a população. Então, todo aquele medo que você tinha de ir contra o Luís XVI, por exemplo, ir para a Bastilha, meio que volta nesse período. Só que agora com uma diferença. Napoleão é um líder carismático, é um líder que se diz detentor da vontade do povo, protetor dos ideais da Revolução Francesa. Só que a maioria deles vão começando a ser deixados para trás com essas atitudes de Napoleão, agora imperador. Então nós temos a cena clássica, né, da coroação de Napoleão, né, dessa obra do Jacques-Louis David, Le Sacré de Napoléon, de 1807. Então, para fazer essa imagem de carismático também de Napoleão, o que acontece? Nós temos esses pintores que vão fazer essas pinturas oficiais do governo, tá? E essa cena é clássica, né? Porque até então, mesmo com toda a separação da igreja e do Estado, predita pela Revolução Francesa, você tinha ali toda a simbologia de um imperador ser
ser coroado, né, pelas autoridades religiosas. E Napoleão se coloca acima deles, né, tomando a coroa para si e se coroando, ou seja, não existe ninguém acima de mim, não existe nem o poder de Deus acima de mim. Eu me coroo, eu sou o cara, né? Então, ele se achava, né? Ele se achava bastante. Um dos motivos pelo qual Napoleão Bonaparte se torna muito influente, muito conhecido, além dessa coragem toda, né, dessa coisa toda dele, nossa, eu sou o cara, eu sou o fodão, eu vou me coroar aqui, né? Ele faz uma série de reformas administrativas na França, tá? Por quê? A França, vamos lembrar, passou por diversas constituições durante esse período de 10 anos da Revolução Francesa. Então as leis francesas, né, estavam todas perdidas, tá? Tava uma bagunça aquele negócio. E aí o que acontece? Napoleão, um dos seus objetivos era reestruturar o Estado, deixar ele mais organizado. E para isso ele vai fazer um novo Código Civil, chamado de Código Napoleônico. E sim, isso dentro das teorias do direito é muito influente o que ele fez, a forma como que ele fez, a forma como que ele organiza, né, essas leis civis da França. E aí ele vai fazer várias coisas, tá? Primeiro, a questão religiosa ainda, a questão dos clérigos aqui. Por quê? Porque você tinha um certo conflito entre a igreja e o Estado durante a Revolução Francesa. E aí o Napoleão vai decidir fazer o quê? Vai decidir tornar os padres, os clérigos, né, funcionários do Estado. Então, a profissão religiosa ali, a prática religiosa, não estaria mais em um poder separado do Estado, né? Os clérigos são funcionários do Estado, funcionários públicos, embora se mantivesse toda aquela questão da simbologia deles serem consagrados pelo Papa e não sei o quê, mas o Napoleão torna os clérigos funcionários do Estado. Então percebe que isso é uma forma do quê? Do Napoleão controlar as coisas no Estado. O Estado vai se tornando forte. E quem era representante do Estado, quem controlava o Estado, era o Napoleão. Alguns princípios da Revolução eles permanecem, tá? Nesse código napoleônico. Por exemplo, todos teoricamente seriam iguais perante a lei, todos teriam direito de escolher sua própria profissão, direito à propriedade, não teria mais a servidão, né, que foi uma das exigências da Revolução Francesa desde o começo, por mais que a escravidão não tenha acabado até um determinado ponto, né, demorou um pouco dentro do processo da Revolução Francesa para a escravidão ser desconsiderada, mas a servidão acaba aqui. Porém, algumas outras coisas ele vai negar. Por exemplo, ele vai negar a igualdade dos trabalhadores perante os patrões. E isso beneficiava quem? A burguesia que tinha colocado ele ali. Então, os trabalhadores, dentro das suas relações de trabalho, não seriam iguais ali aos patrões. Não tinha também a questão, que foi uma questão que sempre esteve na Revolução Francesa e não foi resolvida, que é a igualdade das mulheres. Tanto é que nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Homem e cidadão. E isso foi uma crítica dentro da Revolução Francesa, isso não deixou de existir. As mulheres continuaram não iguais aos homens, desiguais aos homens, né? Então, Napoleão vai fazendo toda essa questão para o quê? Primeiro, centralizar o Estado. Ele centraliza as decisões do Estado. Segundo, ele mantém algumas decisões, ele toma algumas decisões para o quê? Para garantir os benefícios da alta burguesia que o tinha colocado ali, né? Então, basicamente, é isso que está acontecendo na França nesse período. Outra das suas grandes que se lembra bastante de Napoleão quando se fala dele são as suas inúmeras conquistas militares. E nisso ele realmente foi um mestre. Como eu falei, ele era um excelente estrategista. Era muito difícil vencer em estratégia de batalha.
por isso mesmo que ele se torna um general, né? Porque ele conhecia muita coisa, ele era muito erudito, não tinha lá uma estatura, um porte físico de um soldado, né? Mas quando viram a excelência nas suas estratégias, no seu pensamento, além dele vir de uma família nobre, né? Que isso contou, mas ninguém o vencia, ele era muito inteligente, tá? Então, primeira coisa, por que que o exército de Napoleão, né, os soldados ou soldados cidadãos, eram tão temidos na Europa durante esse período de Império Napoleônico, de conquistas napoleônicas? Porque se tinha um discurso oficial. Os soldados cidadãos eles não estavam lutando para conquistar territórios, não estavam lutando pelo Napoleão, eles estavam lutando para libertar os outros povos da tirania do absolutismo, né? Então, essa questão da Revolução Francesa, dos ideais, vai ajudar no exército, nessas conquistas militares. Eles tinham a noção de que eles estavam lutando pela pátria, lutando pelos ideais da Revolução Francesa, lutando para libertar os outros povos da tirania do absolutismo, por mais que eles agora estivessem vivendo no Império Napoleônico, mas na ideia deles, vamos dizer assim, no imaginário ali, imaginário social entre os soldados cidadãos, eles estavam lutando pela liberdade. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte era imperador, mas ele era um imperador que garantia os ideais da Revolução Francesa. Então ele estava garantindo aquilo pelo que eles defendiam. E qual que é a consequência disso? Eles não desertavam, eles não iam embora, porque isso era um grande problema nas guerras. Sempre foi um grande problema nas guerras, a deserção. Certo? As pessoas saírem da guerra. Não, eu não quero mais, porque a guerra não fazia sentido, né? Na verdade, para muitos soldados, a guerra não faz sentido. Às vezes o cara é um camponês, é um cara que não tem nada a ver com o governo, é alistado, é obrigado a ir, a lutar. E aí, por que eu tô aqui? Eu tô aqui porque alguém mandou eu estar aqui, não porque eu quero, né? Tanto é que os soldados prussianos, por exemplo, eles eram tratados como prisioneiros de guerra, para não fugir. Né? Então eles eram vigiados pelos seus generais para que eles não fugissem. Diferente dos soldados cidadãos franceses nessa época. Eles não queriam fugir. Eles estavam ali porque eles queriam. Porque eles estavam ali defendendo os ideais da Revolução Francesa. Além disso, como eu falei, o cara era um excelente estrategista. Né? Então, primeiro ponto, o exército avançava muito rápido. Né? Ele conseguia fazer com essa manipulação de ideias aí, vamos dizer, manipulação não é a palavra muito certa, mas com esse discurso oficial sobre os soldados, eles marchavam muito rápido, eles iam porque estavam querendo. Então, por exemplo, quando o Napoleão marcha sobre a Itália, pela segunda vez, né? Porque a primeira vez é quando ele estava lá na Revolução Francesa ainda, teve algumas derrotas, e agora o primeiro alvo foi dado. Eu não consegui naquela hora, agora eu consigo. Como imperador eu consigo. Então eles marcharam os 80 quilômetros em 36 horas. Né? Hoje a gente pensa assim, poxa, né, é pouco, né? Eu pego um carro e eu vou embora, né? Em 2 horas eu tô lá. Mas assim, você tem soldados a pé, você tem carroças pesadas, porque é todo equipamento de guerra, né? Não era um monte de gente a cavalo correndo, era galera de pé, equipamento, canhão, coisa pesada. Então, era uma marcha lenta. E para você cobrir 80 quilômetros com o exército a pé, carregando um monte de coisa em 36 horas, isso é uma façanha. A outra façanha é ir contra a Áustria e marchar 440 quilômetros em 23 dias. Isso era uma façanha na época. Não tinha como o exército a pé fazer isso, e o exército de Napoleão fazia. Né? O que mais que ele fazia? Ele divulgava informações falsas, então os seus inimigos ficavam perdidos, achavam que Napoleão ia estar num lugar, mas de repente ele está em outro. Né? Ele fazia movimentações para iludir, então tipo, eu vou para a direita, tal, só que eu vou mandar uns batedores pela esquerda e os caras vão achar que eu estou indo para lá, mas eu não estou. Né? Então eles ficavam confusos, e além disso, como o exército dele marchava muito rápido,
Você pensava assim, pô, Napoleão está saindo da França agora, então mais ou menos 2 dias ele está aqui. Não, mas já estava lá em 36 horas, né? Ele estava um pouco antes. E aí pegava os caras desprevenidos, certo? Conquistou vários países, né, vários territórios, alguns de forma bélica, outros de forma a se renderem e ele colocar alguns protegidos seus no governo, destituir os governos, como aconteceu, por exemplo, na Espanha. Ele coloca um parente seu ali. Só que esses países conquistados, eles foram realmente dominados, né, explorados para beneficiar a França. Então, basicamente, o que acontece é que essa forma ditatorial do Napoleão governar vai fragilizando alguns ideais da Revolução Francesa, né? Por mais que os seus soldados eles estivessem ali porque tinham a certeza de que Napoleão, né, ele era o cara certo para defender os ideais da Revolução. Então, basicamente, vamos pensar assim, ele começa a governar em 1799, em 1810 o Império Napoleônico já está nessa magnitude, né? Conquistas territoriais e estados dominados, né? Não propriamente com o governo da França lá dentro, mas rendidos, né? Vamos dizer assim, beleza, eu fui lá, batalhei, matei um monte de gente, agora eu me rendo, e eu vou seguir as suas orientações, as suas ordens, né? Então, basicamente, isso que acontece. Então, é muito pouco tempo uma conquista territorial e política, né? Influência política dessa magnitude, certo? Nesse mapa, vocês podem ver também que tem uma linha verde contornando o continente. Isso foi o tal do bloqueio continental, que eu já vou chegar nele daqui a pouco. E como todo o líder carismático presume, né, ele precisava de uma imagem heróica, uma imagem que retomasse até as antigas cenas de grandes imperadores romanos da época do Império Romano. E aí suscitou algumas pinturas, algumas imagens dele em batalha. A mais famosa delas é Napoleão cruzando os Alpes, né, em direção à Áustria, tá? Nós temos aqui uma primeira imagem de novo do Jacques-Louis David, certo? Pintada entre 1801 e 1805, que retrata ele de uma forma romantizada, né? Em um cavalo de guerra, com a roupa pomposa, né? Apontando para o alto, a mão dele sempre elevada com o ponto mais alto da pintura. Para quê? Para que se passasse a ideia de que o Napoleão era o cara certo, ele era o cara que ia guiar a França para o melhor caminho, fazer uma imagem romantizada dele mesmo para que ele ganhasse prestígio, né? Mas nisso, essa cena aconteceu? Aconteceu. Dessa forma? Óbvio que não. Tanto é que depois o Paul de la Roche, algum tempo depois, né, ele vai fazer uma série de pinturas de Napoleão tentando retratar de uma forma mais histórica, mais real, né? Então você tem uma caminhada por um lugar íngreme, frio. Você não faria com um cavalo de guerra, como está aqui na primeira pintura. Você estaria mais próximo de uma mula de carga, né? Napoleão também com essa roupa pomposa, pesada, faz uma viagem de dias. Isso também não aconteceu, né? Acontece mais ou menos uma roupa mais simples, tal. Então, dentro da história, nós temos algumas coisas como essa, de alguns retratos de fatos que realmente aconteceram serem romantizados, né? Terem um objetivo de mostrar um Napoleão pomposo, de mostrar uma coisa que aconteceu o fato, aconteceu, mas eu tenho uma ideia por trás que eu quero passar. E aí isso faz com que as pinturas de época e também fotos dá para fazer isso, né? Hoje em dia, mas principalmente pinturas, elas não retratarem muito bem o que estava acontecendo ali, tá? Um dos principais inimigos de Napoleão era a Inglaterra.
certo? Ele já tinha conquistado o que ele queria. Itália, Áustria, estava todo mundo ali sob seu jugo. Espanha, ele consegue organizar ali, né? Mas a Inglaterra foi aquela pedra no sapato. Por quê? Porque a Inglaterra fica numa ilha, né? A Grã-Bretanha tá ali na ilha e tal. E para vencê-la, para vencer a Inglaterra, ele precisava de vencer a marinha inglesa, que já tinha derrotado algum tempo antes a invencível esquadra da Espanha. Então a marinha inglesa nessa época era invencível, ninguém conseguia vencer a marinha inglesa, certo? E óbvio que Napoleão não conseguiu também, tá? Como forma de fragilizar o seu inimigo mortal ali, a Inglaterra, o que ele faz? Ele decide fragilizar ela economicamente. Como ele já estava ali praticamente dominando a Europa inteira, qual que é a sua ideia? Eu impeço todo mundo de comercializar com a Inglaterra, e aí ela vai ficar fraca economicamente, e aí eu consigo, né, talvez, quem sabe daqui a um tempo, invadir essa ilha aí. Então o bloqueio continental foi o quê? Foi esse impedimento dos outros países da Europa, de todo o continente, comercializar com a Inglaterra. E aí começam os primeiros problemas de Napoleão. Por quê? Muitos países que ele dominava, que estavam ali sob seu jugo, tinham relações de dependência com a economia inglesa. Né? Não era só assim, eu gosto de comercializar com a Inglaterra. Não, eram dependentes. Portugal, Espanha, eles tinham diversas dívidas, tinham diversos acordos com a Inglaterra, acordos econômicos, que se eles deixassem de comercializar, eles iriam ficar frágeis. Né? Eles dependiam de importações, a economia deles dependia do que a Inglaterra comprava deles, certo? Isso vai fragilizar um pouco. Mas, além disso, a própria burguesia que o havia colocado no poder não gostou muito também. Tanto porque muitos dependiam do comércio com a Inglaterra. A sua fonte de renda dependia demais do comércio com a Inglaterra. Tá? Então, o que acontece? Napoleão ele pensa numa solução, mas ele começa a criar um problema. Por quê? Nós temos as colônias. Então, Portugal tem suas colônias o Brasil tinha suas colônias na África. A Espanha tinha suas colônias aí espalhadas pela América. Então, o que vai acontecendo? Vai influenciando o contrabando colonial mesmo. As colônias começam a meio que comercializar direto com a Inglaterra. E vai ser muito importante esse fato para depois as colônias começarem a ver que elas podem se tornar independentes. Né? E isso é um pequeno pontapé no processo de independência das colônias, tanto espanholas e o Brasil depois, né, posteriormente um pouco. Vai demorar, né, um pouco mais do que as outras, mas vai ser um pontapé. Vai ser um pontapé para as colônias, principalmente americanas aqui, perceberem que elas podem fazer as coisas por si próprias e não depender tanto da metrópole. Tá? O que mais? A Espanha, para Napoleão Bonaparte conseguir controlar principalmente Portugal, tá? Porque Portugal ele tinha uma grande dependência com a Inglaterra, não tinha sido invadido territorialmente ainda por Napoleão, tá? Mas se fazia uma política de amizade com Napoleão, justamente para não ser invadido. Dom João VI estava ali fazendo o intermédio, só que não tinha tomado uma posição se ele ia obedecer o bloqueio continental ou não. Né? Então, Napoleão Bonaparte coloca mais tropas suas na Espanha, justamente para pressionar Portugal, e acontece dois processos. Incentiva uma resistência espanhola ao domínio francês, porque até então
Napoleão tinha organizado, tinha colocado um governante seu ali de influência, mas estava tudo tranquilo, não tinha uma dominação militar na Espanha, né? E aí, a partir de 1808, Napoleão leva seu exército para lá para tentar dominar mais a Espanha e fazer uma pressão em Portugal, para caso precisasse de invadir Portugal, se ele não obedecesse o bloqueio continental, já tinha exército dele ali, o que deixa os espanhóis insatisfeitos, vai criando uma resistência espanhola ao domínio francês, o que vai permitir posteriormente a Inglaterra ver uma brecha para começar a enviar seus exércitos para ajudar a combater o Napoleão, né, dentro do território espanhol e depois chegar na França. E o outro processo que nos é muito importante, nos é muito caro, que é a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, porque o Portugal não obedeceu realmente o bloqueio continental, tinha uma relação de dependência extrema com a Inglaterra, e a solução foi o quê? Abandonar a metrópole, mas levar a corte portuguesa para uma colônia e gerir o Império Português a partir de uma colônia, certo? Então, isso nos é muito caro, porque a partir de 1808, com a corte portuguesa no Brasil, nós temos aí uma série de avanços, uma série de mudanças na colônia que vai permitir o começo do pensamento de se emancipar da metrópole. Então, ficou muito claro nas charges do período que basicamente França e Inglaterra estavam disputando o domínio do mundo, né? França dominava a Europa e queria tirar o seu pedaço, já a Inglaterra ela tinha o controle das colônias pelo mundo afora. Então as colônias se voltavam para ela, enquanto as metrópoles dominadas por Napoleão estavam sobre as suas decisões, estavam sob seus comandos. Então, basicamente, aí, Inglaterra e Napoleão, né, e França, né, disputando pelo domínio mundial. Mas nem todo sonho dura para sempre, né? Nem toda conquista dura para sempre. Uma hora as coisas começam a ficar complicadas. E geralmente elas começam a ficar complicadas para esses grandes ditadores quando eles se metem com a Rússia, né? É uma coisa um pouco estranha. Até eu digo para os meus alunos que se tem uma lição de vida que vocês querem aprender, né, para o resto da vida de vocês, é que ninguém invade a Rússia, certo? Você não faça isso, porque se você fizer isso, provavelmente você vai morrer e ser muito frustrado na sua decisão. O que acontece? A Rússia foi outra que não aceitou o bloqueio continental, né? Bateu no peito e falou: não quero, eu vou continuar comercializando com a Inglaterra, tá? E aí Napoleão, né, estava lá com a Europa inteira na mão. A Rússia não vai obedecer isso, né? Primeiro foi Portugal que vazou, beleza, vazou, mas eu fui lá e dominei. Porque depois que a corte portuguesa saiu de Portugal, né, Napoleão invade o território português e domina ali o território português. E a Rússia, a mesma coisa. Então, qual que é a solução? Invadir a Rússia, certo? Porém, Napoleão não se vê muito, não tem muito sucesso nessa empreitada. Então ele pega muitos soldados, caminha em direção à Rússia, certo? A Rússia é um país extremamente extenso e frio, né? Mesmo fora do inverno, frio pra caramba. Então ele vai. Só que os russos sabiam como lidar com esse tipo de coisa. Numericamente, provavelmente o exército russo não conseguiria vencer Napoleão em uma batalha direta. Então os russos eles adotam a estratégia da terra arrasada, né? A tática da terra arrasada. O que eles faziam? Eles travavam pequenas batalhas com Napoleão, certo? Enquanto eles iam recuando para dentro do território, certo? E abandonando as cidades, abandonando os campos, punha fogo mesmo nas próprias fazendas. Por quê? Napoleão ia caminhando para dentro do território russo
Um exército geralmente leva seus suprimentos, mas ele precisa do quê? Por que a guerra é tão importante? O avanço territorial dentro de uma guerra é tão importante? Porque você domina territórios e você faz espólios, né? Você faz pilhagem, você pilha, você toma a comida daquele lugar, você usa o abrigo do lugar onde você acabou de conquistar, principalmente no lugar frio, como a Rússia. Então o exército de Napoleão ia caminhando e não ia encontrando formas de se reabastecer. Por quê? Porque os campos estavam queimados. Não encontrava abrigo, porque as casas estavam queimadas. Os próprios russos iam fazendo isso com seu território. Pode parecer meio loucura, mas foi a forma que eles encontraram de vencer o Napoleão, certo? Porque nisso, o que ia acontecendo? Aquele exército enorme de Napoleão, aquele tanto de gente, ia começando a ficar com fome, ia começando a ficar doente, certo? E aos poucos eles iam definhando. E as batalhas eram pequenas batalhas, né? Mais para atrair Napoleão para o meio do território russo ou ir atacando pelos flancos para matar um pouco e ir embora, entendeu? Não tinha intenção de um ataque direto. Então, até que provavelmente eles não iriam vencer no ataque direto. E o Napoleão marcha até Moscou, né? Marcha até a capital. Ele começa a ter algumas vitórias ali e tal, então beleza, agora a gente está conseguindo, vamos até Moscou. Chega em 14 de setembro de 1812, em Moscou, com a cidade deserta. Simplesmente não tinha ninguém lá. Foi todo mundo embora. Entendeu? E aí, qual que era a questão? Eu avanço mais para o território russo, porque o inverno está aí na porta. E o inverno russo, meus amigos, é só para russo mesmo, né? Na base de muita vodka, porque é um negócio trash, tá? Então, o que ele pensa? Ficou nessa indecisão, eu continuo, as tropas ficaram ali estacionadas, gente doente, gente com fome, esgotadas, tal. E aí, em 19 de outubro, o Napoleão decide, né, não, eu vou recuar. Vou recuar porque daqui para frente é só desgraça, tá? E recua, né? Mas recua com o inverno nas costas. Então começa novembro, começa o inverno e as tropas napoleônicas na Rússia ainda voltando. E aí começa o ataque russo, como? Pequenos ataques enquanto eles estão indo embora. Que vai, já estavam fazendo isso antes, agora com eles com fome, esgotados, não sei o que, vão sendo atacados conforme eles vão indo embora e não conseguem resistir, né? Então, também foi muito retratada essa derrota de Napoleão na Rússia, porque foi humilhante para Napoleão, vamos dizer assim, né? O seu exército ficou todo fragilizado, não teve como escapar do inverno, não teve como escapar desses ataques periódicos do Império Russo, e volta para a França humilhado, né, com perdas tanto de homens, né, quanto de exército, quanto de material mesmo, de arsenal bélico. Então, não só Napoleão volta fragilizado, como o exército de Napoleão, que o tinha apoiado até ali, que era a sua força vital, vamos dizer assim, volta fragilizado, tanto por perdas humanas, tanto por perdas materiais mesmo, de material bélico, porque muita coisa ficou na neve, estragou, não teve como tirar, né? Enfim, esses ataques periódicos do Império Russo, eles iam atacando os materiais também. Então Napoleão volta totalmente desestruturado para a França. O que vai começar a fazer que ele entre em queda. Por quê? Primeiro, vamos lá. Muitas pessoas já estavam começando a questionar se Napoleão estava mesmo garantindo os ideais da Revolução Francesa. Primeiro ponto. Mas esses ainda eram perseguidos, presos, não sei o quê. Segundo, as atitudes econômicas de Napoleão em relação à burguesia. Né? O bloqueio continental, por exemplo, que vai fazer ele perder um pouco de apoio da burguesia. E agora essa derrota militar dele, além de desestruturar toda aquela imagem que a gente estava falando agora há pouco,
de Napoleão como o cara perfeito, general, nunca perde, não sei o quê, começa a cair por terra, porque Napoleão não está conseguindo mais conquistar, não está conseguindo mais ter grandes batalhas. Ele volta realmente muito humilhado da Rússia. E a perca de tropas e equipamentos, né, que ele não conseguiu repor. Tenta ali fazer novos recrutamentos, mas não repõe. Tá? E aí, em 1813, tem o início das revoltas dos antigos aliados, dessa galera que o estava apoiando até aquele momento, mas começa a ver que não dá muito certo. Ou países que tinham aceitado o domínio napoleônico com medo do exército, mas vê agora que aquele exército já não é lá grandes coisas, tá? Então, em outubro de 1813, a Áustria, a Prússia, a Rússia e a Suécia vão, né, em batalha contra o Napoleão, num território ali da Alemanha, né, Leipzig. Então, eles vão dominar ali, fazer essa grande batalha com Napoleão e vão começar a impor derrotas ao Napoleão nesses territórios da Alemanha, onde hoje é a Alemanha, né? E em novembro, as forças anglo-espanholas, então, como eu falei para vocês, a Espanha, ela começa uma resistência espanhola dentro do próprio território espanhol e a Inglaterra vai levando o seu exército para ajudar a resistência espanhola ali. Então, eles vão guerrear contra Napoleão em território espanhol até chegar na França. Né? Então, em 1814, eles conseguem chegar nas portas de Paris, forçando o Napoleão a se render. Tá? E aí, Napoleão não tem muita alternativa, ele se rende e vai ser exilado na ilha de Elba. Tá? Então, ele vai ficar em um exílio durante um tempo. E aí, sempre planejando como voltar. Em 1815, ele consegue uma manobra ali com seus aliados para sair da ilha de Elba, consegue voltar para a França com alguns aliados do exército que ele ainda tinha, volta para o governo, consegue uma vitória, governa durante 100 dias, por ser chamado governo de 100 dias, mas ele é novamente derrotado pelas forças inglesas. Tá? E aí ele vai ficar no seu exílio em 1815 na ilha de Santa Helena, um novo exílio, até ele morrer em 1821. Então, ele primeiro fica na ilha de Elba em 1814, ali na costa da Itália, e depois ele vai para um pouquinho mais longe, né? Tipo assim, ó, foi fácil para ele voltar, agora é melhor a gente deixar ele um pouco longe da civilização, do mundo, né? Então vai ali para a ilha de Santa Helena, na costa da África, mas bem longe, né? E ali ele fica até morrer em 1821. E aí a causa da sua morte, né, é aquela coisa muito discutida. Ele tinha esse câncer no estômago, tá? Então pensou-se que ele tinha morrido por conta desse câncer. Houve a possibilidade de envenenamento, porque ele ainda era um cara influente, né? Então teve essa discussão sobre se Napoleão teria sido envenenado por arsênio para parar com a sua influência e não deixar que ninguém voltasse com as suas ideias e reconquistasse a França e fizesse tudo aquilo de novo. Mas também tem uma possibilidade que ele tinha alguns problemas renais e pode ter morrido disso também. A causa da morte dele realmente não é muita certeza, mas ele morre em 1821. Para finalizar esse assunto, nós temos aí o Congresso de Viena. Então, depois que Napoleão é derrotado em 1814, juntam-se as grandes potências que tinham ajudado a derrotá-lo, né? A Áustria, Inglaterra, a Rússia, Prússia, Espanha. Eles vão organizar uma reunião, certo? Um conselho em Viena, onde eles vão decidir o que vai ser feito da Europa agora. Porque a França tinha feito todo um processo revolucionário, tinha dominado um monte de coisa. Napoleão expande os territórios, conquista um monte de gente, destitui um monte de governo. Agora Napoleão não está mais ali. O que vai ser da Europa agora? E aí prevalece a ideia
de reestabelecer a Europa as antigas monarquias. Várias ideias surgiram ali, mas a principal ideia foi, não, vamos fazer a Europa voltar ao que era antes da Revolução Francesa. Ao que era antes da Revolução Francesa, tá? Para tentar garantir, restabelecer a estabilidade, porque a Europa estava um caldeirão, né? Tava um furdunço, tá? Então, o que aconteceu? A França teve que indenizar os países que ela invadiu, certo? Então, pagar mesmo financeiramente, indenizar essa galera, por mais que eles não tenham perderam territórios, como sempre acontece, sempre quando uma guerra acontece, né? Acontecia nesses casos, o país perdedor indenizava os ganhadores e perdia parte do seu território nos acordos que eram firmados. A França não perdeu tanto território, perdeu alguns, mas não perdeu tanto. Tá? E aí as antigas monarquias foram reestabelecidas, né? Na França, na Espanha, Portugal, nos estados germânicos, nos estados pontificiais, nas duas Sicílias. Então, todas aquelas monarquias que ele destituiu para colocar pessoas influentes suas e dominar a Europa, voltaram, inclusive a da França, né, que tinha sido destituída lá atrás com a Revolução Francesa. Tá? Então, no final das contas, a Europa volta ao seu estado, tentam voltar a Europa ao seu estado original antes da Revolução Francesa, porém os princípios da Revolução Francesa permanecem. Tá? Os princípios da Revolução Francesa vão permanecer. Então, a Europa fica mais ou menos dessa forma, né? Antigos estados voltam às suas monarquias originais, certo? A França perde um pouco de território ali, mas não tanto, tá? Então, a Europa tentam voltar a Europa ao seu estado original, mas as coisas não voltam tão bem assim. Por quê? Porque os princípios da Revolução Francesa permanecem, os princípios iluministas permanecem, né? Muitas mudanças vão começar a acontecer nos países, né? Toda a pressão pela abolição da escravidão, pelos direitos iguais, pelos fins dos privilégios dos nobres, isso tudo permanece. Né? Tanto é que depois nós vamos ter em 1848 a tal da Primavera dos Povos, onde vai estourar revoluções em todo lugar da Europa, certo? Então as coisas vão mudando, tentam se impor, tentam reorganizar a Europa como era antes, mas as coisas não vão ficar como eram antes, certo? Então esse foi o tema do Império Napoleônico, o período que marca o fim da Revolução Francesa, marca essa importância toda desse general, do que ele fez na Europa, da sua organização administrativa na França, das suas conquistas militares, né, da sua derrota frente à Rússia, certo? E o principal, tem outras coisas que foi influente, como a vinda da corte portuguesa para o Brasil, o comércio colonial com a Inglaterra durante o bloqueio continental, que vai influenciar as independências nas Américas, certo? E a volta da Europa para o modelo do antigo regime, depois do Congresso de Viena, o que vai posteriormente acabar influenciando diversas revoltas. Por quê? Porque os princípios da Revolução, os princípios iluministas, estavam aí, certo? E muitos não vão aceitar totalmente essa volta do antigo regime, do absolutismo, de toda aquela coisa que já tinha ficado para trás, certo? Espero que vocês tenham gostado. Algumas falhas aí no meio do caminho, mas a gente vai organizando, nos próximos vão ficando melhores, certo? Se gostou, manda para quem está estudando esse assunto. Nesse período de pandemia aí, todo mundo precisa se ajudar nesse ponto, certo? Muito obrigado, até a próxima.